Olá amigos, eu sou a Day do site euamotricô.com.br. Hoje eu vou trabalhar com 5 novelos do Feel in Love da Círculo. Esse é um lançamento, se você me assiste do futuro, estamos agora em agosto de 2026. Essa é a tonalidade Aquário 29 e 27. Como falei, eu tenho 5 novelos que eu recebi para a gente tecer esse projeto de hoje. E eu vou utilizar agulhas de 5 milímetros, você pode usar a reta tradicional ou a circular de 80 centímetros, que cabe e acomoda bem os pontos. Eu vou iniciar dando 10 voltas com o fio em torno dos meus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ter material suficiente para fazer a montagem de 83 pontos pelo método tradicional ponta longa. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 82, 83 pontos. Vai sobrar material para fazer acabamento da lateral, então eu vou juntar ele aqui para ele não me atrapalhar e confundir, porque enquanto a gente tece, essa ponta menor pode nos atrapalhar. Então eu vou enrolar ela aqui e deixar bem próxima da ponta da minha agulha. Esse passo não é obrigatório. Eu vou começar então pela primeira carreira pelo lado do direito. A primeira carreira, assim como a terceira e a quinta carreira, são iguais. Nessas carreiras eu vou começar fazendo um ponto meia, e esse é um ponto de borda, seguido de asterisco. Então eu vou repetir por toda a carreira: meia, laçada, 3 pontos em meia, mate duplo, que é um ponto sem fazer em meia, 2 pontos juntos em meia. Devolvo o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. Agora, 3 pontos meias novamente. 1, 2, 3 e uma laçada. E eu torno a repetir apenas o asterisco. Então, meia, laçada, 3 meias, mate duplo, um sem fazer, 2 pontos juntos em meia, devolve o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. 3 meias e laçada. E assim eu vou continuar fazendo meia laçada, 3 meias, mate duplo, 3 meias, laçada. Meia laçada, 3 meias, mate duplo, 3 meias, laçada, por toda a carreira, e mostro o final dela para você. E quando você terminar, depois da última laçada, você vai ter 2 pontos que vão estar no finalzinho da agulha. Você vai terminar com 2 meias. A carreira de número 2, 4 e 6 serão idênticas. Nelas, nós vamos tecer todos os pontos em tricô. E nós temos laçadas nessas carreiras. Lembre-se de manter as laçadas abertas. Para isso, nós vamos tecer pela primeira parte do ponto, por essa perninha da frente, em ponto tricô. Dessa forma, o fio ficará forçando um pequeno furinho no seu trabalho, e é esse o objetivo que a gente quer. Então, aqui eu vou continuar até o último ponto da carreira. Todos serão em tricô, e todas as laçadas que você encontrar pelo caminho serão mantidas abertas, tecendo a parte da frente do ponto. Tá vendo aqui? Então, eu mostrei para você da primeira à sexta carreira. Eu volto para te mostrar a sétima. Depois que a gente termina as carreiras de 1 a 6, nós vamos fazer a carreira 7 e 8, que são idênticas. Nessas duas carreiras, nós vamos tecer ponto tricô, do primeiro ao último ponto. Aqui, nós não vamos fazer laçadas, não temos aumentos e não temos nada de diferente. Então, esta
é a carreira de número 7. E o finalzinho aqui da carreira de número 7, com todos os pontos em tricô. Giro, vou para a carreira de número 8, que também é do começo até o fim, ponto tricô. E esses são os últimos pontos da carreira número 8. Nós fizemos, então, da carreira de 1 a 8. E o que você deve fazer agora é repeti-las todas novamente. Da 1 a 8, da 1 a 8, da 1 a 8, totalizando 8 repetições totais, formando 8 desenhos, que tem essa parte plana e uma linha. Eu vou fazer então mais 7 repetições aqui e volto para te mostrar o resultado. E aqui estão as 8 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8 termina aqui com essa carreirinha de ponto tricô. Esta daqui é a 9ª repetição, que eu cheguei a fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira, por isso que ela tá dessa forma. Falta ainda a carreira 7 e 8 desta 9ª repetição. Minha peça tem 32 centímetros de altura e agora a gente vai fazer a cava. Para isso, na carreira número 7 da 9ª repetição, nós vamos arrematar os 5 primeiros pontos. Eu vou fazer esse primeiro arremate em meia, então eu faço o primeiro ponto em meia e o segundo também em meia. Eu passo o primeiro sobre o segundo e eu tenho o primeiro arremate, meia, jogo o primeiro sobre o segundo, segundo arremate. Meia, jogo o anterior sobre o segundo ponto, terceiro arremate. Meia, jogo o anterior, quarto arremate, meia, jogo o anterior e aqui eu tenho 5 pontos arrematados em meia. Agora eu trago o fio para frente e eu vou seguir em ponto tricô até o fim da carreira. Esta é a 8ª carreira da 9ª repetição. A gente vai arrematar 5 pontos em tricô. Eu faço o primeiro ponto em tricô e o segundo também, e passo o primeiro sobre o segundo. Arrematamos um ponto. Repito, tricô, jogo anterior. Arrematei 2 pontos. Tricô, jogo anterior. Arrematei 3 pontos. Tricô, jogo anterior. Arrematei 4 pontos. Tricô, jogo anterior. Arrematei 5 pontos. Vou agora até o final da carreira com ponto tricô. Agora, nós temos 73 pontos na agulha. No 10º desenho, vamos iniciar com tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. Sempre os 6 primeiros pontos serão assim daqui pra frente. Temos aqui o asterisco, então repetimos: meia, laçada, 3 meias, mate duplo, três meias e laçada, novamente por toda a carreira. Meia laçada, 3 meias mate duplo, 3 meias laçada. E eu volto para te mostrar os últimos pontos da carreira. Quando você chegar no final da carreira, na laçada, final do asterisco, você vai ficar com 7 pontos. Esses últimos 7 pontos vão ser terminados como meia, fio para frente, 2 pontos juntos em tricô, fio volta para trás, meia, tricô, meia e tricô.
Assim, nós ficaremos com 72 pontos na agulha. Giramos. A carreira de número 2, 4 e 6 serão todas idênticas. Nelas, nós iniciamos os 6 primeiros pontos com barra 1 por 1, fazendo meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Agora, a gente vai fazer ponto tricô, mantendo as laçadas abertas, até chegar nos últimos 6 pontos da carreira. E nos últimos 6 pontos, a gente vai concluir fazendo um ponto em tricô, um ponto em meia, tricô, meia, tricô e meia. Esta foi a carreira 2, 4 e 6. A terceira e quinta serão idênticas. Nessas carreiras, nós vamos iniciar fazendo um ponto em tricô, um ponto em meia, tricô, meia, tricô e meia. Aqui temos o asterisco, então repetimos por toda a carreira, meia, laçada, 3 pontos em meia, mate duplo, 3 meias e laçada. E eu vou continuar repetindo meia, laçada, 3 meias, mate duplo, 3 meias, laçada, até chegar no fim da carreira. Terminei a laçada final da repetição, cheguei nos últimos 6 pontos e o final da carreira é com meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. As carreiras 4 e 6 eu já mostrei pra vocês, então eu volto pra te mostrar a 7ª e a 8ª, só para que não fique dúvidas. A carreira número 7 e 8 serão todas em ponto tricô, mantendo a nossa barra 1 por 1 nos 6 primeiros e 6 últimos pontos. Então, na 7ª carreira, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. E agora o fio vem pra frente e eu vou fazer tricô até os 6 últimos pontos da carreira. E nos últimos 6 pontos da 7ª carreira, eu concluo com meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Giro, vamos para a 8ª carreira, que é iniciada com meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Todos os pontos são em tricô até os últimos 6 pontos. E nos últimos 6 pontos da carreira 8, a gente termina com tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. O que a gente vai fazer agora são as repetições 11, 12 e 13 do desenho. Para essas repetições, eu vou fazer a carreira número 1 igual a carreira de número 3 e 5, porque eu não vou colocar uma diminuição. Então, você vai repetir, como eu fiz aqui, ó, a carreira 3 e 5, só que você vai repetir a 3 e a 5 também para 1, 3 e 5. Lembrando sempre de manter os 6 primeiros e os 6 últimos pontos em barra 1 por 1
E assim a gente vai fazer as repetições 11, 12, 13 para crescer o nosso trabalho. E aqui eu fiz, desculpa gente, tô muito rouca. Eu terminei as 13 repetições do desenho, tá vendo? Fiz aqui a parte em ponto tricô e eu vou fazer agora a finalização na parte de cima do meu projeto. Então depois do 13º desenho, a gente vai fazer no que seria a parte de cima do trabalho, a carreira 1, 3 e 5, que são idênticas. Nessas carreiras a gente vai começar fazendo um pontinho aqui, ó, tá até cruzadinho aqui. Pronto. Um ponto em tricô. Oh, gente, peraí que tá pronto. Um ponto em meia. Um ponto em tricô, meia, tricô e meia. E agora a gente vai fazer ponto tricô até os últimos 6 pontos dessa carreira. E nos últimos 6 pontos, a gente vai terminar com meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Terminei, giro o trabalho. Vamos agora para a carreira 2, que vai ser idêntica à carreira de número 4. Nessas carreiras, a gente vai começar fazendo meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Depois do 6º ponto, eu vou seguir em tricô até os últimos 6 pontos da carreira número 2. E nos últimos 6 pontos da carreira número 2, a gente vai concluir com um tricô, um meia, tricô, meia, tricô e meia. No que seria a 7ª carreira, é a carreira que a gente vai arrematar os pontos. Eu vou arrematar acompanhando os 6 primeiros, então eu faço meia e tricô, jogando sempre o anterior sobre o ponto que eu teci. Faço meia, jogo o anterior. Tricô, jogo o anterior. Meia, jogo o anterior. Tricô, jogo o anterior. E depois do 6º ponto... Opa, peraí, gente, eu perdi aqui, eu vou refazer. Pronto. Depois do 6º ponto, a gente vai arrematar em tricô, até chegar novamente nos últimos 6 pontos. Então, tricô, jogo anterior. Tricô, jogo anterior. E assim eu vou até os últimos 6 pontos da carreira. E nos últimos 6 pontos, a gente vai terminar fazendo tricô, jogo anterior. Meia, jogo anterior. Tricô, jogo anterior. Meia, jogo anterior. Tricô, jogo anterior. E meia, jogo anterior. Terminei de arrematar, corto o fio. Essa é a minha tesoura vintage da Círculo. Corto deixando 30 a 40 centímetros apenas para acabamento. Eu vou colocar a frente voltada para a mesa e essa frente voltada para cima. E eu vou começar a costura pela lateral. Eu vou abrir aqui e com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou iniciar a costura. Das laterais, de baixo para cima, até aqui na cava.
E assim eu vou continuar a costura até chegar em cima. E pro ombro a gente vai experimentar a pressa para fazer a costura de quantos centímetros a gente quiser. E a gente vai fazer a costura da mesma forma. Eu tenho vídeo aula aqui no canal, caso você deseje aprender a fazer costuras no tricô.